Olá pessoal, falaremos a partir de agora sobre o tecido epitelial de revestimento. Nossa primeira aula sobre histologia. Lembrando a vocês que o tecido epitelial ele pode ser dividido em dois grupos, o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Muitas das características a serem estudadas por nós servem para os dois epitélios. Então, na primeira parte, estudaremos a origem dos epitélios, a localização dos epitélios, características gerais e funções relacionadas aos epitélios. Ok? Então, vamos começar a aula de hoje. Quanto à origem, então, o tecido epitelial ele se origina a partir dos 3 folhetos germinativos embrionários. A partir do ectoderma se originam os epitélios de revestimento das mucosas nasal e oral, o epitélio da córnea, o epitélio que forma a nossa pele, as glândulas da pele e também as glândulas mamárias. A partir do endoderma, aqui, se originam células epiteliais do fígado, células epiteliais do pâncreas e também os epitélios de revestimento dos tratos respiratório e gastrointestinal. E a partir do mesoderma, aqui ó, o folheto mais externo, se originam os túbulos renais, os epitélios de revestimento dos sistemas reprodutor masculino, feminino, revestimento endotelial do sistema circulatório e o mesotélio das cavidades corporais. Então, esta seria a origem relacionada aos epitélios. Então, lembrando, os epitélios de diferentes tipos se originam a partir dos 3 folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários especificamente vão ser estudados por vocês na disciplina de embriologia. Mas basicamente, a partir destes folhetos, ocorre a origem dos epitélios de revestimento a serem estudados por nós. Quanto à localização, então os epitélios de revestimento, no caso, que são os que vão ser estudados por nós num primeiro momento, eles estão localizados, revestindo externamente o nosso corpo, formando a camada mais superficial da pele, e também podem se encontrar revestindo internamente órgãos que apresentam cavidades no seu interior. Então, todos aqueles órgãos que apresentam algum tipo de cavidade, em contato com a cavidade, vocês sempre terão um epitélio de revestimento. Então, geralmente, os epitélios de revestimento eles vão estar em contato com superfícies externas ou superfícies internas. Então, se vocês forem pensar nos órgãos do nosso corpo, o intestino delgado apresenta uma cavidade interna e em contato com essa cavidade interna nós temos o tecido epitelial de revestimento, classificado como um epitélio cilíndrico. Ok? Sistema circulatório, os vasos sanguíneos apresentam uma cavidade interna por onde passa o sangue. Então, o que vai acontecer? Internamente, esses vasos sanguíneos apresentam na sua constituição tecido epitelial de revestimento. Sistema respiratório, os órgãos do sistema respiratório apresentam uma cavidade interna por onde o oxigênio é transportado. Em contato com essa cavidade, nós temos o epitélio de revestimento dos diferentes órgãos do trato respiratório. Então, os epitélios de revestimento eles se localizam revestindo externamente o nosso corpo e revestindo internamente órgãos que apresentam cavidades.
Características gerais relacionadas aos epitélios. Então, uma primeira característica que vocês devem levar em consideração é que os tecidos epiteliais, eles são avasculares. O que isso significa? Que por entre as células epiteliais, vocês não têm vasos sanguíneos. Uma outra característica é que praticamente não existe matriz extracelular por entre as células epiteliais. Isso faz com que as células epiteliais elas fiquem intimamente associadas umas às outras. Justamente por esta falta de matriz extracelular por entre as células é que os tecidos epiteliais eles são avasculares. Então aí nós já temos duas características. Por entre as células epiteliais vocês não têm vasos sanguíneos, e também as células apresentam muito pouca quantidade de matriz extracelular entre elas. É um tecido, então, como já falado anteriormente, que cobre as superfícies corporais externas e revestem cavidades fechadas internas e os tubos corporais que se comunicam com o exterior. Também o tecido epitelial forma a porção secretora de glândulas, que são de diferentes tipos, e quando houver os seus ductos. Mas isso será estudado por nós quando especificamente virmos o tecido epitelial glandular. Algumas células epiteliais funcionam como receptores para sensações, e aí, a partir daí elas possuem funções especiais. Então, as células epiteliais elas são responsáveis por sensações de olfato, paladar, audição e visão. Porém, duas características muito importantes que vocês têm que levar em consideração é que é um tecido avascular e praticamente não apresenta matriz extracelular por entre as células epiteliais. Então aqui nós temos um tecido epitelial de revestimento, cujos núcleos das células apresentam-se corados pela hematoxilina. Esses núcleos eles têm uma forma aqui bem característica, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho. E também o citoplasma dessas células aparece corado pela eosina, como vocês podem ver aqui. Então vocês veem uma célula juntinha à outra. Praticamente não existe matriz extracelular por entre as células epiteliais. Justamente sempre os vasos sanguíneos eles se localizam nessa matriz extracelular. Como praticamente não tem matriz extracelular, vasos sanguíneos não são achados por entre as células epiteliais. E aí nós temos um problema, e a partir daí vem uma outra característica muito importante. Sempre as células epiteliais elas estão apoiadas a um tecido conjuntivo subjacente aqui localizado. Por que isso? Porque uma das características dos tecidos conjuntivos é que eles são ricamente vascularizados. Então, vocês têm uma grande quantidade de vasos sanguíneos. E saibam vocês que os nutrientes e o oxigênio, dos quais as células necessitam, estão presentes justamente nos vasos sanguíneos. Então, a partir da difusão de nutrientes e oxigênio de vasos sanguíneos localizados aqui no tecido conjuntivo, é que vocês têm a nutrição e a oxigenação das células epiteliais de revestimento. Ok? Então, justamente por isso, sempre associado a um epitélio de revestimento, vocês têm sempre um tecido conjuntivo, porque a partir dos nutrientes vindos do sangue e também do oxigênio é que essas células aqui elas conseguem sobreviver, as células epiteliais. Então, normalmente se diz que sempre abaixo de um epitélio de revestimento nós temos um tecido conjuntivo. Só que esse tecido conjuntivo ele não está diretamente associado ao epitélio de revestimento. Separando o epitélio de revestimento do tecido conjuntivo subjacente, nós temos uma estrutura chamada de membrana basal, que aparece aqui com uma acidofilia um pouquinho maior.
Então, a membrana basal sempre vai estar presente, separando os epitélios dos tecidos conjuntivos. Essa membrana basal, ela é, na verdade, uma camada acelular muito rica em proteínas e polissacarídeos. Então, sempre separando as células epiteliais do tecido conjuntivo que está logo abaixo, nós temos uma estrutura denominada de membrana basal. Tá? Uma outra característica que vocês devem levar em consideração é que essas células elas estão intimamente associadas umas às outras e também intimamente associadas à membrana basal por uma grande quantidade de estruturas chamadas de junções celulares. Então, são essas junções celulares que fazem com que as células epiteliais elas fiquem intimamente associadas umas às outras e também intimamente associadas à membrana basal. Então, é muito difícil qualquer ação para separar as células epiteliais entre si e separar as células epiteliais do tecido conjuntivo subjacente devido à grande quantidade dessas junções celulares presentes nos epitélios de revestimento. Existem outros tecidos cujas células apresentam junções celulares entre si, porém, são nos epitélios de revestimento que essas junções celulares elas se encontram em maior quantidade. Então, uma outra característica é que essas células elas apresentam uma grande quantidade de junções celulares entre elas e delas com a membrana basal. E, finalmente, vocês têm uma outra característica muito importante. Se diz que as células epiteliais elas exibem uma polaridade funcional, ou seja, elas são polarizadas. O que isso quer dizer? Significa que todas as células epiteliais elas vão apresentar 3 regiões bem distintas, facilmente identificadas. Então, sempre vocês vão ter nas células epiteliais uma região em contato com a membrana basal e logo abaixo vocês têm o tecido conjuntivo. Essa região aqui da célula epitelial é chamada de região basal. Vocês sempre vão ter regiões das células epiteliais que estão em contato com outras células epiteliais. Estas regiões são chamadas de regiões ou paredes laterais das células epiteliais. E, finalmente, vocês têm aqui uma região que se encontra em contato ou mais próxima a uma superfície livre. Esta região é chamada de região apical. Isso faz com que em cada uma dessas regiões nós tenhamos uma disposição diferente de organelas. Como, por exemplo, nesta região mais apical, em algumas células epiteliais, nós temos uma grande quantidade de filamentos de actina que dão origem a microvilosidades. Já nas paredes laterais das células epiteliais, nós temos, além dos filamentos de actina, uma grande quantidade de filamentos intermediários que participam dos processos de junções celulares. Então, por isso que se diz que uma célula epitelial ela tem uma polaridade bem definida, uma característica geral. Então, quais são as características gerais das células epiteliais? Trata-se de um tecido avascular, onde por entre as células nós temos muito pouca quantidade de matriz extracelular. As células epiteliais sempre estão apoiadas a uma membrana basal e abaixo dessa membrana basal nós temos um tecido conjuntivo, responsável pela nutrição e oxigenação das células epiteliais. E além disso, essas células epiteliais elas apresentam uma polaridade muito bem definida. Então é muito importante que vocês saibam quais são as características gerais relacionadas aos epitélios. A forma e as características das células epiteliais vão variar. Então é também importante vocês caracterizarem as células epiteliais. Então,
a forma das células epiteliais ela varia muito. Então vocês têm desde células com formato colunar ou cilíndrico, como queiram, até células achatadas ou pavimentosas. Tá? A forma geralmente poliédrica que vocês estão vendo aqui das células epiteliais se dá devido ao fato delas estarem intimamente justapostas umas às outras, com muito pouca quantidade de matriz extracelular por entre elas. Os núcleos também apresentam diferentes formatos, então vocês têm desde núcleos mais alongados até núcleos mais achatados. Geralmente o núcleo acompanha a forma das células. E aí vem um ponto bastante importante que diz respeito às aulas práticas, principalmente. Na microscopia óptica, geralmente a gente não consegue distinguir os limites entre as células epiteliais. Porque as células epiteliais elas estão muito intimamente justapostas umas às outras. E lembrem-se que quando nós coramos uma lâmina com HE, hematoxilina e eosina, as membranas plasmáticas dessas células elas não coram. Então aqui numa ilustração vocês têm as membranas plasmáticas delimitadas entre as células epiteliais. Caso vocês visualizassem uma lâmina histológica de epitélios de revestimento, o que ia acontecer? Essas delimitações elas não aparecem. E aí muitas vezes vocês vão ter que visualizar a forma do núcleo das células para caracterizar a forma verdadeira da célula. Então isso é bastante importante. Então, saibam que a forma das células varia conforme o epitélio estudado e esta forma celular muitas vezes vai ser caracterizada através da visualização da forma dos núcleos, porque os limites celulares eles são imperceptíveis na maior parte das lâminas histológicas. Já falamos sobre a polaridade. Então, como todas as células epiteliais praticamente estão apoiadas ou mais próximas a uma membrana basal e abaixo vocês têm um tecido conjuntivo, o que vai acontecer? Vocês têm sempre uma porção basal nestas células epiteliais, ou seja, aquela porção sempre próxima a uma superfície livre, já que os epitélios ou eles revestem o nosso corpo externamente ou revestem internamente órgãos do nosso corpo. Vocês têm as paredes laterais que estão em contato com outras células epiteliais e vocês têm a porção basal em contato com a membrana basal. Interessante ressaltar que naqueles órgãos que apresentam cavidades no seu interior, o tecido conjuntivo localizado logo abaixo, aqui dos epitélios de revestimento, é chamado de lâmina própria. Então, quando vocês ouvirem o termo lâmina própria nada mais é do que o tecido conjuntivo localizado logo abaixo de órgãos que apresentam cavidades no seu interior. Com relação às funções dos epitélios de revestimento, então são várias as funções associadas aos epitélios. E aqui vocês têm uma primeira função, secreção. Então, basicamente essa função ela está mais associada ao epitélio glandular. Então, as glândulas do nosso corpo são formadas por células epiteliais glandulares, que são responsáveis pela secreção de várias substâncias importantes para o funcionamento do nosso corpo, como por exemplo a tireoide, as paratireoides, as glândulas sudoríparas, as glândulas salivares. Então vocês têm nessas glândulas células que produzem hormônios ou enzimas. Então uma das funções relacionadas aos epitélios de uma maneira geral é a secreção. Porém, algumas células epiteliais de revestimento, elas também têm esse papel secretor. Então, como por exemplo, algumas células epiteliais pavimentosas que revestem vasos sanguíneos são capazes de secretar hormônios. Então, é muito importante essa função aqui de secreção relacionada aos epitélios, certo? O epitélio colunar do estômago, onde vocês têm
um epitélio de revestimento, também é responsável pela secreção de determinadas substâncias que auxiliam no processo digestivo. Uma outra função relacionada aos epitélios, e aí especificamente a um epitélio de revestimento, é de absorção. Então, em B aqui, vocês têm essa imagem do tecido epitelial de revestimento cilíndrico que reveste internamente o intestino delgado e o intestino grosso. Também este mesmo epitélio, também o epitélio, no caso agora o cúbico simples, reveste os túbulos renais, forma os túbulos renais. Ok? São epitélios especializados na absorção dos nutrientes, no caso do intestino delgado, no caso do intestino grosso, uma grande quantidade de água, e também nos túbulos renais há uma grande quantidade de água, são os chamados epitélios absortivos. Então esta função ela é muito importante, né? E é realizada por um epitélio de revestimento específico. Então, todos os nutrientes consumidos por nós através da alimentação, eles são absorvidos em nível de intestino delgado pelas células epiteliais de revestimento que ali estão presentes. O exemplo que eu tenho para dar para vocês é esse aqui, ó. Então, um epitélio cilíndrico simples que reveste internamente o intestino delgado. É óbvio que aquela função mais fácil de ser entendida é a proteção, aqui ó, em D. E essa proteção é dada pelo epitélio pavimentoso estratificado da pele e também de outras regiões sujeitas a atrito. Então, o que acontece nessas regiões que estão mais próximas ao meio externo? Elas são mais sujeitas a atrito, a contato. Então, o que vai acontecer? Notem aqui, ó, vocês têm um epitélio de revestimento caracterizado como sendo estratificado. O que vocês estão observando? Neste epitélio, vocês têm várias camadas celulares, sobrepostas umas às outras. Isso faz com que esse epitélio ele auxilie mais na proteção. Quanto maior o número de camadas celulares em um epitélio, maior a proteção. Então, a nossa pele ela é formada mais externamente por um epitélio estratificado, que vai conferir proteção. Serve como uma primeira barreira contra a entrada de qualquer agente estranho para dentro do nosso corpo. Certo? Em outras regiões, próximas ao meio externo, vocês também vão ter a presença deste epitélio, como por exemplo, na cavidade oral, na vagina e no ânus. Este epitélio está presente. São regiões próximas às superfícies externas e sujeitas a agentes abrasivos. Então, este epitélio nessas regiões fornece uma proteção maior, certo? C, aqui ó, uma outra função relacionada aos epitélios é de transporte. Esse transporte ele pode se dar de duas maneiras. Vocês podem ter o transporte de alguns materiais e até mesmo células ao longo da superfície epitelial. Então, vocês têm determinados epitélios que são especializados em transportar determinadas substâncias ao longo deles. Esse transporte ele se dá através de especializações chamadas de cílios, localizadas na porção apical das células epiteliais, de algumas células epiteliais. Então, onde eu posso ter a presença de cílios? Os cílios eles podem ser encontrados em células epiteliais que revestem internamente órgãos do trato respiratório. Por que isso? Porque no caso esses cílios, eles a partir do seu movimento, eles movem constantemente um muco produzido por células associadas aos epitélios, chamadas de células caliciformes. E esse muco ele tem como função servir de uma barreira contra a penetração de agentes externos no sistema respiratório.
e os cílios a todo momento movimentam esse muco que retém partículas estranhas que possam vir a entrar juntamente com o oxigênio, no caso. Então serve como um mecanismo de defesa. Esse muco ele tem que estar sempre sendo varrido. Então, no sistema respiratório, as células epiteliais, a partir dos seus cílios, transportam constantemente esse muco. Também, no sistema reprodutor feminino, nós podemos ter a presença de cílios. Esses cílios eles se localizam no epitélio das tubas uterinas. E aí o que vai acontecer? A partir do processo de ovulação, um ovócito é lançado na tuba uterina para que haja a fecundação. E aí o epitélio de revestimento da tuba uterina possui cílios que fazem a movimentação desse ovócito para que esse ovócito se encontre com o espermatozoide em uma determinada porção da tuba uterina e haja a fecundação. Então, no caso, vocês têm o movimento de uma célula, a célula reprodutora feminina, através do epitélio da tuba uterina para que possa acontecer a fecundação. E esse transporte ele também está relacionado a trocas que podem acontecer entre moléculas do meio externo com o tecido conjuntivo. Então, por exemplo, células endoteliais de vasos sanguíneos fazem o transporte de substâncias presentes no sangue para o tecido conjuntivo subjacente e vice-versa. Então, a partir dos epitélios de revestimento, vocês têm essa comunicação, muitas vezes, entre uma superfície e o tecido conjuntivo subjacente. É um transporte que se dá através das células. Também os epitélios de revestimento, eles têm uma função receptora. Então, vocês têm determinadas células epiteliais de revestimento especiais, responsável pela captação e o transporte de estímulos externos até o sistema nervoso central. Estas células, elas se localizam especificamente na língua, no ouvido, na cavidade nasal. Então, são as chamadas células neuroepiteliais. Essas células neuroepiteliais, elas possuem no seu citoplasma neurotransmissores e quando recebem estímulos externos, liberam esses neurotransmissores para o tecido conjuntivo subjacente, aonde nós temos terminações nervosas. A ligação desse neurotransmissor com essa terminação nervosa faz com que essa informação seja transmitida até o sistema nervoso central e a partir daí nós temos uma reação frente àquele estímulo. No caso, por exemplo, o paladar, associado especificamente aos chamados corpúsculos gustativos localizados na língua, onde nós temos as células neuroepiteliais, as células gustativas. Ok? Então seria uma função receptora relacionada a algumas células epiteliais especificamente em determinadas regiões. E finalmente, algumas células epiteliais, elas têm uma função de se contrair. Por quê? São células epiteliais específicas, localizadas principalmente associadas a porções secretoras de glândulas. Estas células, elas possuem uma grande quantidade de filamentos de actina no seu citoplasma. E são esses filamentos de actina que fazem com que essas células chamadas de mioepiteliais, elas consigam se contrair. E a partir desse processo de contração, elas espremem as células secretoras, fazendo com que o produto de secreção destas células seja liberado. Então, auxilia no processo de secreção de determinadas glândulas, como, por exemplo, as glândulas sudoríparas. Muito bem, então, primeira parte da aula relacionada ao tecido epitelial.